Olá, eu sou o Fernando e essa daqui é a aula sobre mercado de crédito, tá? Desse curso. Então a gente vai falar sobre os dados, né, dessa temática. Vamos ver ali como coletar os dados referente a isso e desenvolver alguns tratamentos de dados, né? Preparar os dados para analisar e gerar ali alguns gráficos através desses dados que a gente vai preparar eles, tá? Então, o material da aula vai ter essa pastinha aqui, e aí aqui dentro dessa pasta R, a gente vai ter o script da aula, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para fazer é acessar lá o seu RStudio. Aqui eu vou usar, no meu caso, o RStudio na nuvem, através do site post.cloud. Então, acessa, faz aí o seu login, se não tiver login, faz o cadastro, tá? E aí depois a gente vem aqui em New Project, New RStudio Project. E aí aqui dentro a gente vai trabalhar com RStudio, tá? Ele vai abrir aqui um RStudio para mim, tá? Vou retrair isso daqui. E aí aqui dentro eu vou colocar o script, tá? Que a gente vai percorrer na aula. Então abriu aqui o RStudio, aí eu vou vir aqui ó, em Upload, e aí eu volto lá na minha pasta, pego esse código aqui, esse arquivo de R, copia, não precisa copiar, né? É só clicar e arrastar lá no navegador, aqui nessa tela. Aí ok, ele vai fazer o upload aqui, eu já posso abrir o script e trabalhar com ele aqui no navegador sem precisar instalar nada no computador. Aí tem alguns pacotes que a gente vai utilizar aqui, então a gente já vai instalar eles de primeira, né, para deixar eles prontos. Então tem o botão aqui de instalar para fazer a instalação automatizada. Se não aparecer o botão, você vai ali no console, install.packages, coloca aqui o vetor dos nomes dos pacotes que você precisa instalar, tipo IR, CidraR, etc. O único pacote que não dá para instalar com essa função é o pacote ggcias, tá? Que ele foi removido, né, do repositório central do R, o CRAN. Então agora só dá para instalar ele através do GitHub, tá? A gente usa esse comando para esse pacote para instalar ele, tá? Então esse daqui a gente tem que instalar por fora. Então a gente roda esse comando aqui no console. Aí, Ctrl C, Ctrl V, Enter, e aí ele deve instalar o pacote. Não instalou aqui no caso, deu um erro porque eu preciso desse pacote remotes para usar a função install GitHub. Então, primeiro instalo remotes. Install.packages remotes. E aí, agora sim eu consigo usar a função através do pacote. E aí eu vou instalar esse ggcias também. Bom, os demais terminou de instalar. E esse daí também. Então, fechando e abrindo o arquivo, ele vai dizer que não precisa mais instalar nada. Então vamos seguir aqui, só vou configurar a tela, opcionalmente. E aí a gente segue aqui. Então a gente vai trabalhar com dados do mercado de crédito. A gente vai basicamente usar a base de dados lá do Banco Central, tá? Então, lá no sistema gerenciador de séries temporais, a gente tem aqui estatísticas de crédito, né? Aqui, ó, onde a gente tem vários segmentos, né? De séries temporais, né? Então, saldo de crédito, concessão, indicadores analíticos, spread, taxa de juros, prazo, inadimplência, etc. Então a gente vai trabalhar com alguns desses indicadores. Vamos ver como coletar isso. Então o que eu basicamente fiz, né, foi pegar os mais relevantes aqui, Então, por exemplo, saldo de crédito ampliado, saldo. Eu posso ver ali qual que é
o saldo total, né, da carteira de crédito no Brasil, através dessa série temporal aí. Então, basicamente, eu vim aqui, selecionei as mais relevantes, copiei os códigos, né, e coloquei aqui no script, tá? Então, aqui a gente carrega as bibliotecas e aí, beleza, posso trabalhar com as funções. E aí, os códigos, eu coloquei tudo aqui nesse vetor, ó, nomeado, tá? Então, o nome do código, né, e o código. Então, tem aí algumas, talvez uma dezena aí de séries, tá? Então, criei esse vetor chamado códigos, ó. Tem 12 séries que a gente vai coletar. E aí depois a gente roda essa função aqui, ó, para coletar o dado, tá? Então, função do getBCBData, a gente passa o vetor de códigos nomeados, o período que a gente quer coletar, e eu não quero usar cache, tá? Aí ele tem uma inteligência por trás no pacote, né, que ele coleta o dado, né, é, todo o período, mas ele quebra em várias requisições, ó, justamente para evitar erros, né, de API. Então, uma inteligência do pacote que geralmente vai nos ajudar aí nesse processo sensível, né, de coletar dados que geralmente dá erro, né. Então, quando der um erro, né, é, é recomendado que você tente novamente, né, em outro período, tá? Bom, a gente vai precisar desses dados aí, a maioria deles são expressas, ó, em milhões de reais, né? Então, dados em valores monetários, valores correntes da época, né? Então, alguns desses dados a gente vai ter interesse em deflacionar eles, né, para tirar o efeito da inflação. Então, além desses dados de crédito, eu também vou coletar dados de inflação, lá do IPCA, para deflacionar o valor monetário ali. Então, o que eu fiz foi ir lá no sidra.ibge.gov.br e localizar a tabela de inflação, tá? Então, o site aqui do Sidra ele pode mudar, né? Então, é importante que você acesse aí e localize aí você mesmo, tá? Não necessariamente o que eu vou fazer aqui vai ser válido daqui a um ano, né? Porque o site ele pode mudar. As tabelas podem mudar também. Então a gente vem aqui e localiza a pesquisa do IPCA. Dentro da pesquisa do IPCA a gente tem que localizar as tabelas do IPCA. E eu quero a série histórica do número índice desse IPCA. Então essa é a informação que você tem que procurar aí, tá? No meu caso, na data de hoje, vai estar aqui nessa tabela, ó, série histórica, número índice, etc, etc. Eu entro nessa tabela e aqui eu seleciono a variável que eu quero, que é o número índice, o período e a região. E aí eu venho aqui no link de compartilhar e copio aqui do /t em diante. Copia tudo isso aqui, Ctrl C, e aí você coloca aqui no código, tá? Só me engano é o mesmo que não mudou nada na tabela, tá? Então por isso que no momento atual não precisa atualizar, mas em algum momento aí pode ser que a tabela seja descontinuada, aí você precisa atualizar aqui o códigozinho, tá? E aí coleta essa tabela aí do IPCA, usando o pacote Sidra R. E aí beleza, coletamos os dados, muito simples, muito rápido. Agora a gente vai fazer a preparação desses dados para analisar eles, né? Então aqui na tabela dados são os dados de mercado de crédito, ó, vieram todas as séries temporais aqui, empilhadas, e aqui a tabela do IPCA, vem com um monte de informação aqui. A gente vai precisar basicamente da coluna valor, né, e da data, né. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente seleciona aqui na tabela dados as colunas que a gente quer, que é a data, a série, né, o nome da série e o valor. Né, a gente dá novos nomes para as colunas e passa para um table. E aí eu vou ter aqui dados, as três colunas que eu requisitei ali, que eu selecionei. E aí na tabela ali do IPCA, a gente cria uma coluna chamada data, convertendo ali a coluna mês código de ano e mês para ano, mês e dia, através da função ym. Crio uma coluna IPCA que vai receber valor e mantenho somente essas duas colunas que eu criei. E aí passo para um table, a classe do objeto.
E aí eu vou ter aqui, ó, o IPCA, a minha tabelazinha do IPCA série histórica, tá? E aí tá aí. Bom, feito isso, tem os dados prontos, né, para a gente analisar eles. É, eu vou gerar aqui uma série de visualizações de dados, né, gráficos, né, usando o pacote ggplot2, que ele é bem prático, fácil de gerar gráficos, né. Então eu criei aqui um objeto para colocar na legenda do gráfico, né, e eu reutilizo essa legenda, né, em todos os gráficos que eu vou gerar aqui, que vão ser vários, tá. Então eu vou pegar lá, primeiro na tabela dados, vou filtrar a série quando ela for igual a concessões de crédito total. Então ao invés de a gente pegar 1900 e poucas linhas, né? Esse número de linhas vai crescendo conforme o tempo, né? Mês a mês. Eu vou pegar somente as linhas dessa série que eu filtrei, através da função filter. E aí eu vou jogar isso no ggplot2, para ele gerar um gráfico para mim. E aí o ggplot2 funciona em camadas. A gente define, vai usando o pipe, né? Aqui para trabalhar com o data frame. E aí passa o data frame para o ggplot2. E aí essa primeira função aqui, o que ela faz é gerar o plano de fundo, né, do gráfico, né? Então uma imagem, ó, uma imagem vazia, tá? E aí quando a gente entra no ggplot2, aí a gente não usa mais o pipe, a gente utiliza o mais no final da linha, tá? Por quê? Porque a gente vai adicionando camadas nesse gráfico. Então tem a camada base, que é o plano de fundo do gráfico. Agora eu vou adicionar os eixos. Então mais eixos, né? Eixo X e eixo Y. O eixo Y eu vou dividir por 1000. Acho que tá em milhões, né, de reais. A gente passa para bilhões. E aí a gente já vai ter uma noção de escala no gráfico, ó. Então a gente tem eixo Y e eixo X. Depois disso, vou adicionar os dados. E de qual forma vou adicionar os dados? Vou adicionar como uma linha. Então, G online. Com espessura 1 e cor azul. Vai adicionando mais no final da linha ali de cada camada do ggplot2. E aí tá aí as linhas, os pontos de dados. E agora é só a estilização. Colocar aqui título, subtítulo, títulos dos eixos e a fonte na legenda ali embaixo. Eu esqueci de criar o objeto fonte, né? Só rodar o código ali. E agora sim, ó, gráfico finalizado. Beleza, então esses são os dados aí de concessão de crédito total no país, expresso aí em bilhões de reais. Deixa eu ver se tem uma coisa. Tem mais aqui dentro dessa seção. Agora vamos fazer esse gráfico aqui, mas segmentar pelo tipo de pessoa que está contratando o crédito, né? Então, pessoa física ou jurídica, e se é um crédito de uma linha livre ou direcionado, né? Aqui a gente está expressando os valores em nominal, né? E nesse outro gráfico a gente também vai fazer isso. Então a gente filtra séries de interesse, né? Então, com uma série, quando ela for igual a todas essas daqui. E aí joga para o ggplot2, que vai gerar a mesma lógica, um gráfico de linha, né? Então tem aí todas as linhas, mas perceba que a linha aqui se sobrepõe à outra, né? Então depende nesse caso aqui, para gerar uma visualização de dados mais interessante, vale a pena separar, né, em múltiplos gráficos. Então a função FaceWrap, a gente adiciona essa camada, ela vai servir para isso. A gente separa em 4 gráficos, né, como são 4 linhas, vai ter 4 gráficos, um com cada linha. Então a gente diz qual que é a coluna que identifica as linhas e a gente quer a escala livre nos eixos. E ele vai separar em 4 gráficos, ó. E aí fica mais fácil de ver o comportamento individual de cada uma.
E aí, depois disso, adiciona aqui alguns títulos, né? Conforme o gráfico anterior. E eu elimino essa legenda aqui do lado, ó, porque a mesma informação que está aqui já está aqui no título de cada gráfico individual. Então, Ledge Position None faz isso para mim. E aí está aí o gráfico finalizado. Então, a gente consegue ver aqui que pela escala, né, a gente tem muito mais crédito livre, né, no Brasil, concessão de crédito no caso, do que direcionado. É, e a demanda de crédito, né, é maior no segmento, é, a princípio no segmento PJ, né? Talvez o estoque de crédito, né, talvez seja maior no segmento PF, mas aqui pela escala dá para ver que a gente tem, pelo menos nos anos mais recentes, né, uma concessão maior no segmento PJ. Agora vamos pegar o crédito total. A gente viu ali. Deixa eu rodar de novo aqui. A gente viu ali os valores nominais. Vamos plotar agora os valores deflacionados, né? Então a gente vai ajustar, remover o efeito da inflação, né? E a gente consegue ver também que tem essa série ela tem uma sazonalidade, né? Picos e vales, né? Frequentes, né? De ano para ano, a princípio. Então vamos remover esses dois efeitos, inflação e sazonalidade, para ver o comportamento sem essas características, né, que às vezes acabam levando a conclusões equivocadas. Então a gente pode fazer uma análise, vamos dizer assim, da tendência geral da série, tá, sem esses efeitos. Então a gente filtra novamente a série, né, de concessão de crédito total. E aí eu cruzo essa tabela com a tabela do IPCA, então left join. Então eu quero colocar uma coluna aqui do lado, né, com os valores do IPCA. Então para isso eu uso o left join, da onde vão vir esses novos valores da tabela IPCA, que está aí, ó. Então eu vou cruzar, eu vou colocar a tabela do IPCA, né, aqui do lado. E para fazer esse cruzamento eu uso a coluna data, né. Então left join do IPCA pela coluna data. E aí eu vou ter a coluna do IPCA aqui do lado para cada período, né, o valor correspondente. Eu crio o valor deflacionado. Então, só aplicar o cálculo de deflação, que vai ser ali o IPCA no caso eu quero deflacionar a valores do último mês disponível, né? Então, eu pego o IPCA, o número índice do IPCA, no último valor que tem disponível dele, divido pelo IPCA corrente, né, da linha X, Y, Z, vezes multiplicado o valor nominal de concessão de crédito, né, corrente do mês da linha X, Y, Z. E aí eu vou ter o valor deflacionado. É esperado, né, que no último mês, né, no mês base, né, que você aplicou o cálculo, né, o valor nominal e o valor deflacionado sejam iguais, né? E aí a gente joga isso para o ggplot, né? Então a gente coloca aqui os eixos, né? E quero gerar um gráfico de linha sem a sazonalidade. Então o pacote ggSys ele tem essa função statsys, que serve para dessazonalizar uma série temporal, tá? Qual série temporal? Da coluna y, tá? Do parâmetro y, no caso. Eu passo a frequência da série, quando que ela inicia, e aqui parâmetros de exibição dos dados, espessura da linha e cor da linha. E aí eu vou ter os pontos de dados aqui deflacionados e dessazonalizados. E aí adiciono títulos, tá? Então, título
subtítulo, coloco aqui uma formataçãozinha, eixos e legenda. E o resultado final vai ser este daí. Só comparar com aquele primeiro, que não tem a deflação nem a dessazonalização. Ó, antes a gente tinha isso daqui, né? Dados com sazonalidade, com efeito de inflação. E agora a gente tem bom, não está voltando ali, vamos rodar aqui de novo. E agora a gente tem isso daí, tá? Então a gente percebe que o comportamento da série muda bastante, né? Dá para ver mais nitidamente o efeito da pandemia, uma, um movimento de queda do crédito justamente quando a gente tinha lá na época de 2014, 2015 praticamente um pico, né, de juros, né, no país, da política monetária. Então a gente consegue fazer uma análise mais interessante. Vamos seguir adiante e analisar agora o estoque, né, que é o outro lado aí, de análise, né? Então a gente pega ali o saldo da carteira de crédito total e o PIB acumulado nos últimos 12 meses, faz o filtro, né? Então a gente vai ter a tabelinha das duas séries temporais empilhadas. Vou desempilhar elas com a Pivot Rider, né? Passo a coluna que unicamente identifica as séries temporais. Vou criar as novas colunas com base na coluna série e os valores vão vir da coluna valor. E aí os dados vão estar desempilhados agora. E aí eu vou calcular o saldo da carteira de crédito total em relação ao PIB, né? Então, quantos por cento do PIB que a gente tem de crédito no país hoje, né? Então, eu faço esse cálculo aqui, divido o saldo pelo PIB. Então, a gente vai ter aí, ó, vamos lá em 2012, 46%. E aí, ploto isso daí num gráfico, né? E aí, um gráfico de área dessa vez. Multiplico por 100, né, para ter em percentual. E a gente vai ter um gráfico de área porque é mais conectado, né, com o que a variável representa, que é um saldo, né, um estoque. E aí coloco aqui títulos, né? E a gente tem aí, ó, o movimento da carteira de crédito, né, em relação ao PIB, né? Deve estar aí 40 beirando 50% do PIB. A gente pode fazer o mesmo gráfico, né, segmentando por crédito do setor público e crédito do setor privado. E aí é a mesma lógica. A gente filtra os dados, pivota a tabela, calcula o segmento em relação ao, ao total da carteira, né? E aí repivota a tabela, né? Então eu tenho percentual de crédito do setor privado, do setor público em relação ao crédito total, né? E aí eu vou empilhar as séries novamente para ficar mais fácil de plotar, né, no ggplot2. Então a pivot longer faz isso para a gente. A gente quer pivotar todas as colunas, exceto a data. O nome da coluna que vai armazenar as séries, né, os nomes das séries, eu vou chamar de série. E o nome da coluna que vai armazenar os valores, eu vou chamar de valor. E aí os dados estão empilhados agora. E aí gera um gráfico diário, seguindo a mesma lógica dos gráficos anteriores. Então a gente tem que a maior parcela aí do crédito do estoque de crédito no país, né, é aqui do setor privado. No período atual, né? Pode ser que isso mude ao longo do tempo. Bom, agora vamos para a taxa de juros.
a gente vai filtrar aqui a taxa média de juros das operações de crédito. Então a gente vai ter aqui uma série temporal dessa variável. E aí vamos gerar um gráfico de linha, né? Então seguindo a mesma lógica dos gráficos anteriores. Então a gente vê aí a realidade, né, do Brasil, taxas explosivas, né, para o tomador de crédito no país, né? Então mais de 30% aí, é a média, né, de juros. Ah, bom, uma outra ótica interessante é o spread, né? Então a gente pode analisar aqui o spread médio das operações de crédito. Então a gente filtra essa variável, gera um gráfico de linha e a gente vai ter aqui em pontos percentuais o spread do mercado de crédito no Brasil. Também temos indicadores lá na base do Banco Central de inadimplência, né, e atrasos. Aqui a gente vai filtrar o indicador de inadimplência da carteira de crédito. Vou botar um gráfico de linha. Então a gente tem aí em torno de 3,5%, 4% de inadimplência hoje. E assim finalizamos esse exercício, né, de exploração desses dados de mercado de crédito, tá? Então eu espero que tenha ficado claro. Se houver algum erro aí de coleta de dados, tenta novamente em outro momento. Se ficar alguma dúvida sobre os indicadores, entra lá no site, na base de dados do Banco Central e consulte os metadados lá para ter mais informações. E qualquer dúvida restante, aciona lá o suporte da análise macro.